rancheiros dos cursos MED-RED. Nesta aula de língua portuguesa, nós corrigiremos os exercícios prescritos na apostila do Basquiat, da página 62 até a página 65. Corram, peguem um cafezinho e venham fazer esta aula com a gente. Meus queridos, na página 62, o primeiro texto se chama Sintonia para Prece e Presságio e é um poema do Paulo Leminski. A palavra presságio significa prenúncio e agouro. Observem que a primeira questão nos pede para identificarmos o que é consoante, o que é vogal e o que é semivogal. Na letra A nós temos o monossílabo luz, consoante, vogal, consoante. Na letra B nós temos uma dissílaba, formadas por uma consoante, uma vogal e uma semivogal. Inclusive aqui nós temos um ditongo decrescente, e depois consoante e vogal. Na letra C, uma polissílaba, nós temos vogal e consoante, 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 vogal. Observem agora, consoante, vogal e depois uma vogal, porque a palavra é escrevia. Portanto, aqui nós temos vogal, outra vogal, separam-se as sílabas. Na letra D, nós temos um monossílabo mais, consoante, vogal, semivogal, consoante. Na letra E, outro monossílabo, consoante e vogal. E na letra F, nós temos mais um monossílabo, vogal e semivogal. No exercício número 2, nós precisávamos indicar o número de letras e fonemas nestas palavras. A palavra dúvida na letra A, ela possui 6 letras. E observem que nós temos também 6 sons, 6 fonemas. Na letra B, nós temos a palavra que, 3 letras, 2 fonemas. Por quê? Porque estamos diante de um dígrafo. São 2 letras, contamos apenas um som. Na letra C, temos 6 letras e 5 fonemas, porque também temos um dígrafo. 2 letras, apenas um som. Na letra D, nós temos 4 letras e apenas 3 fonemas, porque não contamos nenhum som com a letra H. No exercício 3, nós precisávamos separar as sílabas das palavras e dizer se elas são monossílabos, dissílabos, trissílabos, polissílabos. Observem, milhões, dissílabo, constituída, polissílaba, muito, dissílaba, pior, dissílaba. Assim separamos essas palavras. Na página 63, no exercício de número 4, nós precisamos fazer ali uma reflexão sobre a transcrição fonética daquelas palavras. Observem que a palavra existem, ela possui 7 ou 6 fonemas. Por quê? Normalmente nós observamos que esse X, na verdade, terá um som de Z. Agora, por que 7 ou 6 fonemas? Porque nós podemos transcrever para contar os fonemas, nasalizando, observem, um I que nós produzimos, embora ele não esteja escrito. Observem que nós produzimos um I e acabamos por nasalizá-lo a partir da letra M. E isso vai fazer que a palavra tenha 7 fonemas. Agora, a outra possibilidade de transcrição é não havendo essa aparência de pronúncia na letra I, e aí nós vamos contabilizar 6 fonemas e nasalizaremos apenas a letra E, para produzir um EM. Né? Na letra B, população, observem, nós temos 9 fonemas. Qual é a relação que temos aqui? Essa C cedilha será representada pelo som de S, e o A e o U serão nasalizados. População. Na letra C, o interessante é observar que para produzirmos a palavra precisaremos
desse pequenino I como som entre a letra B e a letra S, o fone I, obstáculo. E em social, obstáculo com 10 fones. E em social, nós temos 6 fonemas. Observem que esses tracinhos, que nós chamamos de tilde, eles são indicativos da sílaba tônica, quando fazemos a transcrição fonética. No exercício de número 5, nós precisávamos atender ao que se pede em cada uma das letras e buscar exemplos no texto anterior, na página 62. Uma palavra oxítona desse texto, terminada em A, seguido ou não de S. Vocês encontrarão a palavra está. Observem que a primeira sílaba é a tônica. Precisamos encontrar uma paroxítona terminada em ditongo. Nós encontramos lá a paroxítona língua, terminada no ditongo crescente, do U para o A. As palavras paroxítonas encontradas no texto, vocês sabem, são obstáculo, geográfico, político. Voltem lá para confirmar na página 62. Na letra D, nós tínhamos de encontrar um hiato tônico em I. E aí nós temos alguns exemplos no texto. Observem, constitui ida, o I é tônico sozinho na sílaba, produzindo hiato porque se separa da letra U. Nós temos país, que é um hiato tônico seguido de S, se separando da letra A. E instruídos, também um hiato tônico em I, se separando em hiato da letra U. Na letra 6, nós tínhamos de simplesmente indicar se o ditongo é crescente ou decrescente nas palavras da letra A até a letra D. Observe que em milhões, nós vamos produzir aí, quem sabe até mesmo pela presença de um micro-I, a partir disso que a gente tenta reproduzir como E, decrescente. E é um ditongo nasal, que produz, inclusive, essa queda na tonalidade da pronúncia. Na palavra muito, na letra B, nós temos um ditongo decrescente, porque aqui o U vai fazer as vezes de vogal e o I de semivogal. Em língua, observe que temos um ditongo crescente. O U será uma semivogal e o A uma vogal. E em população, nós temos um ditongo nasal, em que o A funcionará como vogal e esse U contínuo, ele recebe aí um decréscimo de tonalidade na pronúncia, por isso também um ditongo decrescente. Para fazermos o exercício 7, nós precisamos ler esse trecho extraído de Carta ao Pai do Kafka. Percebam que a questão 7 nos pede para encontrar dígrafos no texto e sublinhá-los. Lembrando que dígrafo são 2 letras representando apenas um som. É o caso da palavra escolha, inclusive por conta do LH. Profissão, nós temos aí 2 S, apenas um fone. Exemplo, quando nós temos apenas um E nasalizado, mais um dígrafo e é um dígrafo nasal. A mesma coisa em tratamento, porque temos um E e o nasalizamos cortando N. Classe, mais um dígrafo, porque são 2 letras S, apenas um fone. Aqui, observem que nós contabilizamos apenas o som do Q, não contabilizamos o som do U, por isso, dígrafo. E seguiste o mesmo princípio, contabilizamos o fone de G e não contabilizamos o fone de U, por isso, dígrafos. Agora, observem que nós precisávamos encontrar e transcrever para cá palavras com encontro consonantal. Exemplo de profissão. Esse PR são produzidos muito rapidamente no aparelho fonador, por isso temos aí um encontro consonantal. Pro. Exemplo, a mesma coisa, esse P e L acabam se encontrando. A mesma coisa em tratamento, esse TR, idem. Classe, o C e o L se encontram na mesma sílaba e isso produz também na pronúncia um encontro consonantal. Agora observe um pouquinho a respeito da presença da palavra deste no texto, né? Claro, aqui tu me deste inteira liberdade. Percebam que, pelo contexto, constatamos que se trata de um verbo. E aí a contagem de fones é a mesma contagem se fosse para o pronome
deste, mas observem que nós pronunciamos, no caso do verbo, com o som aberto em E, 5 fones. Agora, ditongos que encontramos no texto e a sua classificação. É o caso de profissão, um ditongo nasal decrescente, inteira, um ditongo oral decrescente, judaica, ditongo oral decrescente e média é um ditongo oral crescente. Na palavra profissão, no exercício 11, nós contabilizamos 8 fonemas. Observem que temos um dígrafo, porque há 2 letras, apenas um som, e temos aí a nasalização da letra A e da letra U, ão. Na 12, a resposta correta é Canadá, porque nela nós encontramos 2 palavras paroxítonas, rubrica e sótão. As outras palavras, vocês observarão que não têm a mesma tônica, todas elas, na paroxítona. Na página 64, nós contamos aí com os exercícios do número 13 até o número 16. No exercício 13, a resposta é Dinamarca. Observem que Nobel é uma oxítona, não há regra para acentuá-la. Látex é uma paroxítona terminada em X. E rubrica é uma paroxítona terminada em A. Por isso, respectivamente, as respostas encontramos na Dinamarca. Na 14, observem que nós precisávamos encontrar 2 ditongos nas alternativas. E isso nós encontramos na Dinamarca, porque temos cautela, em que esse ao é um ditongo decrescente, e temos adeus, que também é um ditongo decrescente. Caso tenham ficado com dúvida em Uruguai, percebam que em Uruguai vocês têm um tritongo. E em tio e rio, nós temos um hiato átono, porque haverá separação. Por isso, não se trata ali de ditongos. No exercício 15, nós tínhamos de encontrar, respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e um dígrafo. É o que encontramos na resposta B, na Brasil. Pouco. Temos ali um ditongo decrescente. País, um hiato tônico em I mais S. E esse encontramos, pela presença de 2 letras, S, apenas um som. Ficamos com a Brasil. A 16 nos apresenta essa charge com algumas palavras que sofreram alteração na nova ortografia. Na letra A, nós vamos registrar que palavras são essas. Observem: ideia, heróica, jiboia. Essas palavras perderam acento com a nova ortografia porque elas apresentam um ditongo de som aberto na paroxítona, primeira, segunda, terceira. Nós não acentuamos ditongo de som aberto na paroxítona. É o mesmo caso de heróica, primeira, segunda, terceira. A tônica é a segunda sílaba, justamente com ditongo de som aberto, oi. E jiboia, idem. É uma paroxítona, primeira, segunda, terceira. Paroxítona com ditongo de som aberto na paroxítona. Por isso nós acentuamos, são paroxítonas terminadas em A e não há regra para isso. Na letra C, nós podemos aí fazer a contagem de fonemas, observando que ideia possui 5 fones, heróica 6 fones, porque nós não contabilizamos o H, e jiboia nós temos 6 fones. Todas as letras simbolizam sons. Na página 65, no exercício 17, nós temos 2 respostas. Observem que as palavras da Dinamarca foram separadas adequadamente. Iguais, canário, duelo. Na Equador a mesma coisa. Intelecção, miúdo, sabões. Observem que nós não separaremos a segunda sílaba em iguais, porque aqui nós temos um tritongo. A mesma coisa em sabões. Por isso, as respostas adequadas são Dinamarca e Equador.
Na 18, nós precisávamos encontrar o mesmo fenômeno linguístico observado em Hungria. Observem que aqui nós temos um dígrafo, em que a letra N nasaliza a letra U. A mesma coisa nós vamos encontrar na Argentina, porque funcionário, nós temos ali um dígrafo nasal em que a letra N nasaliza a letra U. O exercício 19, como eu disse a vocês, não havia necessidade de fazer. E na 20, nós temos de encontrar alguns exemplos de palavras em que a vogal A sofria nasalização pela proximidade com um M ou um N. É o que nós observamos em Roraima. Observem que a letra M não está imediatamente ao lado da letra A, mas muitos brasileiros pronunciam Roraima, por conta dessa proximidade nasalizando A. A mesma coisa em mamãe, né? Pela presença do M, nós também nasalizamos este A. Vocês conseguiram corrigir os exercícios da página 62 até a página 65 da apostila do Basquiat? Muito bem. Se caso tenha ficado alguma dúvida, me escrevam pelo Messenger que eu respondo a vocês. Até a próxima aula.